Senador Aníbal Diniz, com alegria enorme, uma parte de Vossa Excelência, para que também as galerias saibam, senador Aníbal é um grande senador da República, do Acre, e que já foi primeiro vice-presidente da Casa. Senador Aníbal, com a palavra. Obrigado, senador Paim. Vossa Excelência trata de diversos assuntos ao mesmo tempo e eu estava ouvindo o início do pronunciamento de Vossa Excelência, que tratava especificamente do quanto está assustador no Brasil essa escalada da violência contra a mulher. Fiz um reflexo até no mundo. No mundo também. O seu projeto vai nesse sentido e pode ajudar a nível mundial, na minha visão. Exatamente, senador Paim. Eu gostaria de corroborar com o pronunciamento de Vossa Excelência no sentido de mostrar o quanto a gente se sente estarrecido por conta de um aumento de uma onda de violência de maneira inexplicável. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra que possa esclarecer qual a razão de uma violência tão desenfreada contra a mulher e em que esses agressores se baseiam para justificar as suas atitudes. Vossa Excelência estava citando vários exemplos do marido que agride a mulher e acaba matando uma criança, depois uma outra situação de violência em que alguém, para cobrar uma dívida, mata os filhos. Quer dizer, uma escalada de violência como se houvesse uma legião de demônios agindo na cabeça dessas pessoas, não se sabe exatamente o que é. Esta semana, o Acre também ficou estarrecido com um episódio. Duas pessoas, dois personagens, enquanto um agredia uma jovem, o outro filmava. E depois postaram na internet com um ar de quem estivesse mostrando alguma coisa didaticamente para as mulheres, dizendo como que um homem deveria fazer ao ser traído. Filmou e pôs na internet. Foi preso Emerson Ferreira Araújo, 31 anos, e Cidemar da Silva Gama, 30 anos. Esses dois agrediram uma jovem de 19 anos. Já estão presos e agora ele se disse arrependido, o Cidemar, que o suposto traído, e diz que está arrependido do que fez. Mas olha o tamanho do absurdo e o tamanho da insegurança que as mulheres do Brasil sentem diante de tamanha violência. Nós temos a Lei Maria da Penha. Senador, só para que Vossa Excelência continue, dou outro exemplo. Aquele caso de São Paulo foi uma loucura. Uma jovem inocente, colocaram na internet que ela havia cometido crime contra as crianças. Foi linchada. Linchada? E depois, ali no mesmo dia, provaram que ela não tinha nada a ver com a questão. E sob uma acusação medieval. Exato. Uma acusação medieval, dizendo que era bruxaria, quer dizer, a volta à caça às bruxas, né? Tem que ser punida porque pratica a bruxaria. Quer dizer, uma coisa completamente injustificada. E o pior, senador Paim, e por isso é importante demais que a gente reflita a respeito. Eu vejo, às vezes, pronunciamentos aqui enfurecidos, querendo que a gente siga o clamor das ruas. O clamor das ruas pode ser extremamente perigoso. Imagine só que uma turba decide que uma pessoa está praticando bruxaria, daí, diante daquela turba, não tem voz de sensatez. Todos saem, batem, espancam, arrastam e acham que estão fazendo justiça. Por isso tem que se ter muito cuidado quando se procura aquelas soluções simplistas, do tipo, tem que reduzir a maioridade penal, tem que pensar na hipótese da pena de morte. Por quê? Porque a população, em certas circunstâncias enfurecida, ela toma atitudes que são completamente em desacordo com a legislação vigente e em desacordo total com
o pacto mínimo de convivência da sociedade. Mas, senador Paim, o que eu gostaria de trazer enquanto reflexão, porque esse assunto é um assunto tão complexo, tão difícil, que não adianta a gente imaginar que tem solução mágica para isso, porque eu imagino que é um problema que requer cada vez mais comprometimento das autoridades no sentido de buscar o melhor caminho. A Lei Maria da Penha, ela estabelece que todo agressor deve ser preso, é um crime inafiançável, quer dizer, não tem fiança que tira a pessoa do flagrante, e a mulher, a vítima, que presta uma queixa baseada na Maria da Penha, na Lei Maria da Penha, ela não pode retirar essa queixa, porque muitas vezes acontece da esposa ser agredida dentro de casa, presta queixa, mas depois resolve retirar essa queixa. No caso da Maria da Penha, não pode. A pessoa que é denunciada tem que responder pelo seu ato de acordo com a lei. Mas aonde eu quero chegar, senador Paim, é que mesmo com a Lei Maria da Penha, mesmo com as leis sendo, digamos assim, um pouco mais enérgicas em relação aos agressores, não diminui o índice de agressão. As agressões continuam acontecendo. Então, aonde é que a gente quer levar essa reflexão? Eu acho que a sociedade brasileira precisa tomar uma atitude no sentido de abrir cada vez mais espaço para as mulheres. Por quê? Porque na medida em que as mulheres estiverem mais presentes na política, na medida em que as mulheres estiverem cada vez mais ocupando posição de comando, eu tenho certeza que isso vai contribuir de alguma maneira para que a sanha violenta daqueles agressores, ela vai ter que ter um alerta de diminuição. E exatamente por isso, senador Paim, eu volto a defender aqui o meu projeto 132, que está em tramitação nessa casa. Eu espero que nos próximos dias o senador Vital do Rego, da Comissão de Constituição e Justiça, vai designar um relator para essa matéria, mas eu estou conversando com toda a serenidade com cada um dos senadores. Estou visitando organismos. Na quinta-feira mesmo estive na ONU Mulher, conversando com uma dirigente da ONU Mulher para falar do projeto, e ela se manifestou completamente solidária à iniciativa, né, porque, na realidade, há uma preocupação da ONU no mundo com relação à representação feminina, e a ONU Mulher ela tem como foco principal o empoderamento das mulheres e a maior participação e a maior presença da mulher na política, porque é a política que comanda tudo, não tem jeito. Se não tem presença da mulher da política, como é que ela vai poder influenciar nas políticas públicas? Então, senador Paim, o meu projeto, como é de conhecimento de Vossa Excelência, prevê que nas eleições em que estiverem em disputa 2 vagas para o Senado, uma vaga seja destinada às candidaturas femininas e a outra vaga seja destinada às candidaturas masculinas. E eu estou querendo fazer um apelo a todos os senadores, estou fazendo esse apelo, estive também com o presidente Renan Calheiros, estive com o ex-presidente senador José Sarney, porque eu sinto que a matéria é de tamanha importância que ela requer uma conversa individualizada, particularizada com cada um dos senadores. Por quê? Porque, sendo essa casa composta majoritariamente por homens, a tendência é derrotar o meu projeto. A tendência. Mas eu estou buscando, fazendo um apelo no sentido de que, se nós, homens, não tivermos a coragem, a ousadia de abrirmos mão de algum espaço em favor de maior participação da mulher, não vai ser a partir da representação da mulher, porque hoje aqui no Senado as mulheres representam 13%, na Câmara representam 9%. Como é que elas vão poder influir na decisão de uma maioria masculina? Então tem que haver uma conscientização dos homens no sentido de que nós temos que nos somar à luta por maior empoderamento das mulheres. E digo mais, senador Paim, se nós verdadeiramente amamos nossas mulheres, se nós verdadeiramente temos admiração por nossa mãe, se nós verdadeiramente temos admiração por Maria, que trouxe ao mundo num papel espiritual transcendental o Deus feito homem através de Jesus Cristo, se nós temos esse respeito, nós temos que provar isso,
verdadeiramente apoiando as mulheres naquilo que vai conferir poder para as mulheres. E como é que nós vamos conferir poder para as mulheres? Abrindo espaço de participação na vida pública. Por isso é importante que a gente assegure, nas eleições com 2 vagas ao Senado, que uma vaga seja destinada às mulheres. Aí, nós vamos contribuir para que o Brasil saia dessa posição vexatória, senador Paim. Hoje, o Brasil está na 158ª posição no ranking mundial de representação feminina no parlamento. Ou seja, nós estamos numa das piores colocações do mundo. Nós estamos atrás até dos países árabes, que têm a pior relação de gênero do mundo. E mesmo assim eles estão com a representação feminina melhor que a do Brasil no parlamento. E o outro aspecto em relação à Câmara. Em relação à Câmara e às Assembleias Legislativas e às Câmaras de Vereadores e Assembleias Distritais, o que nós temos? Nós temos a garantia de que nas chapas proporcionais haja pelo menos 30% de participação de cada gênero. Ocorre, senador Paim, nós sabemos bem disso, que os partidos não priorizam as candidaturas femininas. Não priorizam as candidaturas femininas. As chapas são compostas com as candidaturas, digamos assim, prioritárias, e depois, na hora de apresentar o registro no TRE, preenche com nomes de mulheres que, na maioria das vezes, são candidaturas pro forma, ou seja, só para atender a legislação. Não existe uma estratégia no sentido de fazer com que aumente a representação feminina no parlamento. Por quê? Porque a maioria das máquinas partidárias de todos os partidos do Brasil é comandada por homens. E não há uma preocupação nesse sentido. Então, senador Paim, minha proposta também para a Câmara e a nossa consultoria legislativa do Senado, que é a mais competente, incomparavelmente a consultoria mais competente no estudo e na elaboração das nossas propostas, está fazendo um estudo profundo para ver qual o mecanismo para que a gente assegure. Para que a gente assegure que o que é hoje 30% de candidaturas se transforme na Câmara em 30% de vagas efetivas, de cadeiras a serem ocupadas, porque na medida em que nós tivermos uma Câmara com 513 parlamentares, 30% deles destinados, dessas vagas destinadas às candidaturas femininas, com certeza os partidos vão saber potencializar as suas lideranças femininas, com certeza vão ter um programa de formação e fortalecimento dessas lideranças, e certamente também muitas mulheres que são muito competentes, que já ganharam notoriedade nos mais diferentes segmentos, seja das empresas, seja do judiciário, seja do Ministério Público, delegadas mulheres, quer dizer, onde tem concurso público, que é medido competência pura e simples, as mulheres estão se equiparando e, em alguns pontos, até passando os homens. O que está faltando? Está faltando que elas tenham a representação que seja, digamos assim, que faça justiça à maioria feminina hoje da população brasileira. Nós temos uma maioria feminina, no entanto, nós temos uma subrepresentação no parlamento. E aí, senador Paim, nós aprovamos essa semana, com o apoio sempre muito competente de Vossa Excelência, o projeto que estabelece cota para o serviço público, cota racial. Veja só, para os concursos públicos no Serviço Público Federal, 20% destinado à raça negra ou parda. Por que foi tomada essa decisão? A presidenta Dilma tomou essa iniciativa de mandar essa matéria e a gente conseguiu a unanimidade do Senado. Nós conseguimos a unanimidade porque a população negra do Brasil significa pelo menos 51% da população. E hoje o negro no serviço público é menos de 30%. Então, nós temos que ter uma política afirmativa um certo tempo para que haja maior equilíbrio racial no serviço público. Daí eu faço o mesmo raciocínio, senador Paim, para a questão da mulher na política. Se nós temos hoje mais de 50% da população brasileira formada por mulheres, por que nós temos que conviver como se não fosse com a gente que dos 81 senadores, só 10 sejam mulheres. Dos 513 deputados, só 45 sejam mulheres.
Se nós temos esse raciocínio e reunimos unanimidade para votar o projeto da cota racial aqui no Senado, por que nós não podemos, sob o mesmo argumento, sob a mesma preocupação, sob o mesmo signo da justiça, a gente também não possa votar o meu projeto para garantir que, nas eleições para o Senado com 2 vagas, a gente tenha uma vaga destinada às mulheres e outra vaga destinada aos homens. E aí, senador Paim, fazendo o desfecho aqui com a preocupação com a violência. Eu entendo, senador Paim, que a contribuição maior que a gente pode dar para o fim, ou para a diminuição da violência contra a mulher, é a gente conseguindo espaços de poder com a maior presença da mulher. Quando a mulher está mais presente nos ambientes de poder, com certeza isso faz com que o homem reflita no sentido de que a força física que ele tem a mais que a mulher não lhe dá o direito de sair praticando agressões, porque o mundo predominado pela força física não é o mundo da racionalidade, é o mundo da barbárie. E nós não podemos aceitar que a gente volte à barbárie com a força física prevalecendo sobre a racionalidade, e nós temos que mostrar que nós, humanos, nos diferenciamos das demais espécies animais, exatamente porque nós temos a capacidade de pensar, de refletir, nós temos espírito, nós temos alma, e isso não pode ser traduzido apenas na força física que sai por aí agredindo as mulheres por serem mais fracas, porque é, acima de tudo, uma atitude de covardia, uma atitude de covardia se prevalecer da força contra quem não tem força para reagir. Então, senador Paim, fica o meu à parte ao pronunciamento, à fase inicial do pronunciamento de Vossa Excelência, e logo a seguir vou fazer o meu pronunciamento também falando de uma agenda muito produtiva que nós tivemos lá no estado do Acre, com o governador Tião Viana, com o ministro das Cidades, o ministro Gilberto Occhi, tivemos também com o ministro da Integração Nacional, ministro Francisco Teixeira. Ontem fizemos um ato muito importante lá no Acre, para a entrega de 392 casas do programa Cidade do Povo, do programa Minha Casa Minha Vida, da presidenta Dilma, né? E quero refletir um pouquinho sobre isso e também fazer um pouco de provocação, porque a oposição tem passado tanto a ideia de que a presidenta Dilma está caindo nas pesquisas e tal, e na realidade ela se mantém numa posição de dianteira. Ontem, nova pesquisa Ibope mostrou ela retomando 3 pontos percentuais, e para mim a resposta é uma só: aos discursos e as agressões, ela responde com trabalho, e o trabalho é o que é a fonte maior de credibilidade de um governo, e eu acho que nesse sentido é que a presidenta Dilma se mantém numa posição de dianteira no plano nacional. Então, muito obrigado por Vossa Excelência me conceder essa parte, e estaria aqui ouvindo atentamente o restante do pronunciamento de Vossa Excelência. Eu vou concluir cumprimentando a Vossa Excelência, e depois, com certeza, com a missão que nós estamos aqui hoje, eu participarei do seu pronunciamento também, com a parte, até porque concordo com a linha, a parte feita por Vossa Excelência, e que Vossa Excelência vai aprofundar depois na tribuna. Mas eu dizia aqui sobre a questão dos presídios, alguns dados que eu considero importantes. O prisioneiro típico tem entre 18 e 29 anos, com baixa escolaridade, afrodescendente, sem profissão definida, de baixa renda e mãe solteira. 93,4% são homens, dos quais 56% já foram condenados e estão cumprindo pena, e 44% são presos provisórios. 44% presos provisórios, aguardando o julgamento do seu processo, sem saber se são culpados ou inocentes. Apenas 17% dos presos estudam na prisão do próprio presídio. O sistema prisional brasileiro é hoje claramente inadequado, é reconhecido pelo próprio ministro da Justiça, não atende os objetivos nem de ressocializar
e nem de punir. Portanto, nós temos uma grande missão. Temos que mudar esta situação. Já disse da tribuna e reafirmo hoje, um outro sistema prisional é possível. E lembro frase outra vez de Nelson Mandela: se quiseres conhecer a situação socioeconômica do país, visite os porões de seus presídios. E por fim, senhor presidente, faço um registro rápido. Quero saudar aqui a Escola La Salle Hipólito Leite, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, que no dia 15 de maio completou 50 anos. Faz um belo trabalho. Da mesma forma, parabenizar os mais de 750 alunos, professores, funcionários, direção, familiares e amigos. A La Salle Hipólito Leite, senhor presidente, é uma escola da periferia de Pelotas, com um trabalho belíssimo no campo social, com as comunidades do entorno, filantrópica, dos irmãos laçalistas, que têm uma história em todo o país, cuja imensa maioria dos alunos tem bolsa integral. O atual diretor é o irmão, meu amigo Alexandre de Souza. Na comunidade da Vila dos Agachados, depois batizada de Vila Imaculada Coração de Maria, em Pelotas, Rio Grande do Sul, eram realizadas obras de assistência social ainda pela irmã Assunta Maria Taca, lá em meados de 1959. Em 1961, o professor irmão laçalista Nilo Lourenço Raimann uniu-se a ela. Aos poucos, o projeto começou a crescer, iniciou-se a criação de um local adequado para acomodar pessoas necessitadas e avançar no campo da educação. Tudo que nós falamos aqui, senhor presidente, passa por mais investimentos na educação. Mandela disse, e outros disseram, e eu repito, a verdadeira revolução social de valorização do nosso povo passa pela educação. Enfim, mas através da doação de terrenos pela família de Hipólito Augusto Cassiano Leite, a obra que inicia lá atrás, na década de 50, foi concluída. No dia 15 de maio, ainda lá de 64, inaugurava o primeiro chalé, que foi dividido em 3 salas de aula, onde passaram a ser oferecidos os cursos para a comunidade. A professora Edith Dami Schultz foi a primeira diretora desse complexo. Os cursos criados atenderam homens e mulheres da comunidade e era oferecida também a instrução religiosa. Em 1966, a Escola e Assistência Social Hipólito Leite foi reconhecida pela Secretaria de Educação e Cultura como uma entidade educacional com a exigência de que uma instituição do segmento o admitisse. Foi então que os irmãos laçalistas assumiram toda a responsabilidade pela administração. Nos anos seguintes, houve a construção de novas áreas de implantação das primeiras séries de ensino primário, assumindo a direção da escola o senhor Anton Sadi. Em 1984, ocupou o cargo Bruno Keinem. Em sua administração, procurou aperfeiçoar o atendimento com um projeto de turno integral. Já lá, em 84, lá tínhamos o turno integral para os mais pobres, visando o atendimento à criança e jovem carente. Em 1989, o irmão Luiz Silvestre Vim assumiu a direção, dando continuidade a esse belíssimo trabalho. Foi, assim, ampliada a capacidade do semi-internato, já virou semi-internato, porque era tempo integral, com a participação de mais de 120 crianças. Em sua gestão, houve também a preocupação com as melhorias da escola em todo sentido. No período entre 97 e 2003, contamos com o auxílio de organismos internacionais como a Secoli, ProAid, Manos Unidas e Intermon.
A partir de 2006, a instituição foi dirigida pelo irmão José Collin e, em 2009, pelo irmão Hélio Valandro. Ambos seguiram a proposta de consolidar a excelência na construção dos processos de ensino e aprendizagem. Eu valorizo muito, senhor presidente, porque eu também, até meus 12 anos, eu era vendedor de frutas na Feira Livre de Porto Alegre. Foi no momento que eu passei no Senai, onde, naquele período, era ensino e aprendizagem, e eu ganhava meio salário mínimo, é que eu consegui dar um norte para a minha vida. Enfim, fui técnico de segurança do trabalho, fui técnico em moldes nas fundições e depois sindicalista, deputado e hoje senador. Então, o ensino e a aprendizagem, com emprego de investimentos consideráveis, tanto nos espaços quanto em recursos à disposição do corpo docente, discente e dos alunos, deu esse salto de qualidade. Em 2012, o irmão Alexandre de Souza assume a direção da escola, buscando manter a qualidade nos processos pedagógicos, incentivando a formação dos colaboradores e investindo em adequações nas estruturas físicas, melhorando a qualidade de vida para todos os alunos. Acompanhando a evolução da tecnologia, o laboratório de informática foi modernizado. Várias salas possuem data show e virreiros. O vice-diretor e o irmão Dionísio Oberger e a instituição conta hoje com aproximadamente 700 alunos no ensino fundamental e com o trabalho de cerca de 60 colaboradores. Para terminar, senhor presidente, essa pequena homenagem a um trabalho que eu acho exemplar, neste ano, a escola celebra 50 anos, numa existência que pode servir de exemplo para muitos, com uma série de atividades especiais, tais como celebração do aniversário da escola, celebração da ação de graças, janta festiva, inauguração de uma área coberta, ampliando a capacidade dessa escola, garantindo assim atividades esportivas e culturais, e inclusive uma praça de lazer para alunos dos anos iniciais. A dedicação e a missão lasalista, há 5 décadas, só nos traz orgulho. Nos orgulhamos das mãos benfeitoras e parcerias que, ao lado dos irmãos lassalistas, lutaram para que o reino de Deus se fizesse presente, e aqui eu termino, senhor presidente, no resgate, na qualidade e na valorização da dignidade humana e cristã de tantas crianças e jovens pelo meio mais correto, a educação. Esse histórico que aqui fiz, da Escola La Salle Hipólito Leite, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, foi uma forma de homenagear aqueles que fazem o bem sem olhar a quem. E aqui cumprimento a professora que teve o cuidado de me mandar os documentos que eu pedi para ver, ela mandou todos, me foi enviado pelo professor Elisier dos Santos Oliveira. Um abraço, Elisier, missão cumprida, homenagem à Escola La Salle Hipólito Leite, e que outros sigam o exemplo de vocês. Senhor presidente, aqui eu terminei o meu pronunciamento, mas continuarei no plenário com o senador Aníbal e Vossa Excelência para que a gente cumpra a missão desta manhã.